E aí, fortes corajosos, sejam bem-vindos a mais um programa do Eu Sou Forte e Corajoso. E hoje nós estamos com ela, forte e corajosa, que participou do começo de tudo isso, Mariana Vitek. E junto com ela, outra forte, corajosa, poderosa, maravilhosa e que será reinante neste mundo, Lorena Vitek. Sejam bem-vindas, Muito Mari. obrigada. Muito Como obrigada. É que você tá? Eu estou bem. Um pouquinho comprando a barriga porque é meu primeiro podcast, mas bora. É isso aí, já estamos destravando aqui ao vivo. Você precisa apenas começar. Depois que você começa, é difícil para quem não começou. Você tá aqui na fogueira, você vai ter que pular no fogo e vambora. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Tamo junto, Lô? Sim. É isso aí. Vambora. Eu vou falar um pouquinho sobre a Mari, sobre a nossa história. A Mari, quando eu comecei o projeto de um desafio no Instagram, que tinha um outro nome, e quando eu fui para o segundo desafio, que eu ia desistir, porque o meu primeiro desafio, 12 pessoas procuraram, 6 participaram, só 2 terminaram. E eu fiquei muito decepcionado com isso, mas depois eu entendi que você precisa plantar uma semente e regar para com que ela cresça, com que ela se desenvolva. E nesse processo a Mari, a gente se conectou. Ela até tem uma história que ela escreveu uma carta para Deus falando sobre todo esse projeto que hoje é tão lindo, tão gigante, e sempre foi gigante na minha mente. E quando eu falei para ela disso, a Mari, ela me encorajou em vários pontos, e um deles foi que a minha primeira palestra foi assim também. Falei, Mari, preciso fazer uma palestra. Ela falou, é quarta-feira. Eu falei, como assim? Igual eu fiz com ela aqui no podcast. Ela falou, é quarta-feira, separa um tema e vamos. Eu falei, vambora, né? Eu tremi igual ela tá tremendo hoje, mas tá tudo certo. A gente foi lá e fez, e um ano passou, mais de um ano já, né? Que foi isso, março para abril, e a gente se desenvolveu. Hoje a Mari tá desenhando um projeto que eu cobro muito dela, que é Cartas para Deus, onde ela tem várias respostas de Deus, e hoje ela vai contar um pouquinho da sua história para nós. Então, Mari, seja bem-vinda mais uma vez, fica à vontade. Eu quero saber um pouquinho, conta pra gente um pouquinho da sua história. Qual foi o processo mais doloroso e onde você teve o seu ponto de inflexão, onde você teve uma virada de chave, onde você despertou para que você tomasse novas ações, para que você saísse daquela condição que você estava, para vir para uma nova condição em Cristo, enfim, um start que você teve na sua vida. Conte um pouquinho pra gente sobre a sua jornada. Olá, pessoal, mais uma vez. Eu falo assim que a minha virada de chave, e para quem é mãe vai entender, a partir do momento que eu me tornei mãe, que eu me dei conta que eu seria mãe, foi a minha virada de chave, assim, na minha vida. E eu falo assim que a Lorena, minha princesa que tá aqui, ela foi a pessoa que me deu ousadia de ter um empreendimento, que hoje atualmente eu tenho um buffet, né, um Vale do Falcão. E a Manuela, ela me deu ousadia para ter coragem de dizer não, de seguir, enfim, de ficar em casa, né, curtindo mais elas. Então a minha virada de chave foi quando eu virei mãe, quando eu me tornei mãe e tinha 2 seres que eu teria que tomar conta, enfim. Mas a minha história com Cristo, ela foi bem mais além, né? E eu falo assim que a partir do momento que eu conhecia Cristo de ouvir falar, e a partir do momento que eu comecei a ter intimidade, daí foi uma outra virada de chave na minha vida. E todos os processos que eu passei, enfim, até chegar aqui, eu falo assim que até as coisas, algo que eu sofri demais, enfim, dolorosas, teve um propósito para acontecer, e hoje eu glorifico a Deus. E você quer que eu fale sobre as cartas para Deus? Enfim. Fala tudo, pode falar desse tempo de dor. Porque a galera precisa saber, se você conseguiu, todo mundo consegue. E esses tempos de deserto, de dor, eles são necessários para que a gente realmente viva essa inflexão e para que a gente se desenvolva, para que a gente possa crescer, né? A dor, se você encarar ela como algo ruim, ela vai te gerar sofrimento. Mas se você encarar ela como um processo de crescimento, isso vai te gerar muita evolução. E fala um pouquinho pra gente, Mari, sobre esse processo
doloroso que você passou, até chegar no Cartas para Deus. Então, vamos falar lá desde o começo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita vontade de ter uma família, de construir uma família, enfim. Então eu falo, hoje eu estava até conversando com as meninas do devocional que o papo foi esse, né? E quando a gente faz algo com as nossas mãos, as consequências são muito grandes, né? Mas até então eu não conhecia sobre a palavra do Senhor, então eu fui decidindo da minha vontade, achando o que era melhor para mim no momento. Teve algumas consequências bem ruins, eu tive alguns relacionamentos na qual não me fizeram tão bem, porém, diante de tudo que eu vivi, eu consegui tirar alguns aprendizados, enfim. E hoje eu me conecto com pessoas, com mulheres principalmente, que tiveram relacionamento tóxico, abusivo, enfim. E todo o processo que eu tive, né, com isso, enfim, que graças a Deus eu tive libertação dessa parte, eu consegui ser curada, eu consegui liberar o perdão, que eu acho que isso que é o mais importante, né? E com isso que eu passei, que eu vivi, eu consigo hoje auxiliar, eu consigo hoje conversar com pessoas que passam por com esse tipo de processo, né? Eu falo assim que tudo que a gente vive tem um propósito, né? Para estar incentivando uma outra pessoa. Então, assim, todo testemunho, gerar testemunho dói, né? E os meus testemunhos, mesmo doloridos, hoje eu consigo liberar uma palavra assim de salvação, uma palavra de inspiração para outras famílias, para outras mulheres, enfim. E eu falo assim que eu já tive um relacionamento muito, né, muito ruim, que me afetou muito. Daí eu passei um tempo assim, eu tive quase depressão. E nesse processo, graças à minha amiga Larissa, eu vou falar, eu comecei a chorar já. Pode chorar, que isso é livre pra tudo. Eu fiquei muito mal. Eu falo assim que eu fiquei, acho que muita gente não sabe disso, mas a minha primeira separação, então era tudo muito novo. A Lorena era muito novinha, acho que ela tinha nem 1 ano. E eu tava perdida, de repente eu me via num apartamento, sozinha, sem trabalhar, porque na época eu comecei a trabalhar com um buffet, mas era tudo no começo, porque quando eu comecei a investir no salão, eu estava gestante ainda da Lorena, né? Então é tudo muito novo. E então eu ganhava um pouquinho ali, enfim, mas Deus nunca me deixou desamparado, enfim. Mesmo eu não tendo intimidade com Deus, Ele nunca me largou minha mão. E acho que é por isso que eu sou tão grata a Ele hoje. E quando eu resolvi me separar do pai da Lorena, eu fiquei acho que quase um mês, literalmente, sem conseguir tomar banho, sem conseguir conversar com as pessoas. Mas graças a Deus eu consegui enxergar isso, porque eu já tive depressão pós-parto, então eu sabia mais ou menos como que eram os sintomas, e eu consegui pedir ajuda. Daí foi quando a minha amiga Larissa, que é fotógrafa, ela falou pra mim: Mari, vamos fazer um ensaio, né? Um ensaio na época era sensual. Eu falei: meu Deus, eu nem consigo me enxergar fazendo um ensaio sensual, mas bora. E a partir daquele ensaio ali, daquelas fotos, eu consegui me enxergar. Eu consegui me olhar, eu consegui ter amor, ter valor, ter carinho por mim. E eu despertei naquele momento, assim, eu falei: meu Deus, eu tô viva. E foi uma coisa muito, né, grandiosa. Eu agradeço ela até hoje. E eu falo assim que tem pessoas que passam na nossa vida, né, que Deus coloca ali para levantar a gente enfim, tem pessoas que são temporárias, tem pessoas que são para longo prazo. E a Lari, assim, desde quando eu conheci ela me reergueu, né? Passou um tempo, daí depois de 1 ano eu tive um outro relacionamento e também teve algumas, né, complicações, enfim. Eu falo assim que a pessoa só pode dar o que ela tem e tá tudo bem. Acho que foi por isso que eu consegui liberar perdão para as pessoas. E também separei depois de 3 anos, também foi uma outra luta, foi uma outra dor. E esse daí foi, acho que, diante de tudo que eu tinha vivido, né? E o meu maior medo era ter mais um filho de outro pai e ser solteira.
Então acho que foi por isso que eu cheguei assim no fundo do poço na segunda separação e falei, não quero mais isso. E fiquei 6 meses mal, na esperança de voltar, enfim, de ter minha família construída, mesmo sabendo que não era aquilo que eu tava, né, recebendo que eu queria. Mas eu queria ter minha família, custe o que custar. E eu fiquei esperando por 6 meses. 6 meses sofrendo mal, não conseguia comer, chorava para outras pessoas, não aguentava mais nem me ouvir. Foi quando, depois de 6 meses por aí, daí teve a virada de chave, daí eu fiquei rebelde, eu falo, né? Então eu queria sair todo final de semana. Então, para afogar minhas mágoas, era bebida, era homens, eram balada, enfim. Tudo que vocês possam imaginar. E eu confesso que toda vez que eu chegava em casa, eu sentia um vazio maior do que já estava, né? E, enfim, isso foi por uns 5 meses, saindo, deixava minhas filhas na vizinha, ou deixava com a minha mãe, ou no final de semana do pai, enfim. Não deixando de fazer minha obrigação na semana, porém, no final de semana eu queria desbravar, né, que falo. E só que eu tava numa idade, não sei se é porque eu fiquei 3 anos num relacionamento na qual eu não bebia, enfim. Eu bebia uma cerveja, assim, já ficava muito doida. Aí minhas amigas falavam, Mariana, você lembra que você fez aquilo lá? E a menina quase te bateu. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu tava muito doida. Mas com o coração ferido, sabe? Eu acho que, sei lá, eu queria descontar essa minha raiva, eu tava com tanta raiva de homem, então eu achava que homem tinha que ser descartável. Foi até que eu falo assim, que o Espírito Santo teve um encontro comigo dentro de uma balada. E foi o encontro mais lindo que eu tive na minha vida. Nesse dia, eu deixei minha filha na casa da vizinha. E era um domingo. Foi em março de 2022, se eu não me engano. Em março de 2022, eu tinha acabado de voltar de churrasco e eu queria ir pro rolê. Meu irmão tem uma balada. Daí eu falei assim, eu vou pra lá, eu vou deixar lá na vizinha e pronto. Chamei minha amiga e fui. Mesmo com o coração apertado, que eu lembro que eu não tava muito afim de ir, mas eu queria sair. E fui. E quando eu cheguei na baladinha lá, enfim, algo ficava... Eu não sabia o que era ouvir a voz de Deus, sabe? Então, assim, eu só me incomodava com algo falando, você não faz parte daqui, você precisa ir embora. Eu falei, será que eu tô ficando louca? E eu falei, como que eu falo pra minha amiga? A gente acabou de pisar o pé aqui. E aquela coisa incomodando, e aquele negócio... Enfim, daí eu falei, Lara, eu preciso ir embora. Ela, eu também tô me sentindo muito bem, vou embora. E eu falo assim que a partir daquele dia a Mariana dormiu de uma forma e acordou de outra. E Deus tem tem cada jeito de lidar com cada pessoa, né? A transformação de cada um. E eu falo assim que acho que Deus falou, meu Deus, eu vou perder essa menina, então deixa eu pedir pro Espírito Santo que tá lá na balada e tirar ela de lá. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei pra buscar minha filha, era umas 11 horas da noite. Eu vi ela deitada assim a Lorena. Eu deitada assim numa mesa, era muito frio, e ela tava dormindo no quintal. Eu olhei aquela cena e eu pedi muito perdão pra Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa, nunca mais vou ser assim. E eu falo assim que eu passei a madrugada pedindo perdão pra Deus. Pedindo perdão, porque aquela cena não saía da minha cabeça. E eu falo assim pra você, as pessoas falam, Mari, como você mudou? Tipo, como que foi? Eu falei, eu não sei. Eu juro de verdade, eu dormi nessa noite, no outro dia eu acordei sem vontade de beber, sem vontade de sair pro pagode, sem vontade de encontrar com pessoas, homens, né, eu falo, sem vontade de dançar forró, que eu era apaixonada por dançar forró. E eu entendi ali, quando minha amiga lá atrás, antes de me separar, enfim, antes da pandemia, ela falou pra mim, Mariana, você tem que se posicionar. E eu não sabia o que era posicionamento, né? Mas o que é posicionamento? E ela, Mariana, se posicionar em Cristo. Então, assim, pra mim era tudo muito novo. Então, eu vivia no mundo, vivia na igreja. Vivia no mundo, vivia na igreja. E a partir do momento que Cristo teve uma experiência, foi me resgatar, que eu fui salva, eu entendi sobre a palavra posicionamento, né?
E eu comecei a buscar, comecei a ir pra igreja, comecei, né, a entender o que Deus queria comigo, o que era Deus, o que era a palavra. Até hoje eu estudo, porque, nossa, Deus é misericordioso, Ele é grandioso. Foi quando eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra. Inclusive, eu indico pra vocês, eu escrevi isso quando eu casei, eu escrevi uma cartinha pra cada convidado, Segura, indicando... você vai contar. Indicando esse livro. E esse livro não, esse filme. Tem um livro também. E eu assisti esse filme. E nesse filme fala sobre uma senhora que mostrou para uma mulher que vendia casa, enfim, como que era lidar com o próprio inimigo, né? Então, assim, escrever cartas para Deus, colocar, profetizar, enfim, num quartinho. E eu falei, nossa, que interessante, vou fazer isso. E comecei, foi aí que começou, foi aí que as minhas cartas para Deus começaram. Eu vou parar um pouco, não sei se você quer questionar alguma coisa, porque eu tô falando demais. Aqui é pra falar mesmo, eu vou fazer só um adentro. Pode falar. Porque, da mesma forma que a Mari passou por tudo isso, né, eu também passei uma virada que assusta, porque ninguém espera. Muitas das vezes você vê uma pessoa que você acha que ela não tem solução, mas para todo mundo tem solução a partir do momento que você se dispõe a mudanças. E essa virada da Mari, existem 4 pontos para você mudar. Ou é pela dor, ou é pela vergonha, ou é pelo constrangimento, ou é pela consciência. Hoje você está tendo a oportunidade de assistir esse programa e você pode mudar pela consciência através da história dela. Mas, a maioria das vezes, quase 100%, a gente espera passar por um momento de dor. Foi um acúmulo, foi dor, foi constrangimento e vergonha. A Mari também, ela teve que passar por esse choque, onde Deus dá um start, né? E do jeito que você falou, você ouviu essa voz. Eu também, foi num dia que eu acordei numa opressão. Eu estava ali... Foi o último dia que eu bebi na minha vida. E eu fui dormir, não tinha bebido de ficar louco, mas eu fui dormir, eu acordei numa opressão de madrugada. E eu lembro que minha mãe entrou no quarto e ela falou assim, você bebeu? E eu, não bebi não, nada a ver, para. Ela falou, você bebeu. E ela falou assim, ela já havia me falado, mas essa vez foi... Ela falou, toda vez que você bebe tem um demônio que te acompanha. E de fato, eu fiquei 6 meses sem beber. E quando eu voltei a beber, eu estava que nem você. Eu bebi um pouquinho e já não lembrava. Eu esperava as pessoas me falarem que tinha acontecido. Então eu puxava assunto para ver o que eu tinha feito. Triste, decadente. Então você pode ter certeza, tudo tem solução para quem se dispõe a sofrer mudanças. E é muito legal ver você mostrar esse sentimento, você chorar, porque isso mostra sentimento. O arrependimento, ele é diferente do remorso. O remorso é quando você pede desculpa, mas você volta a continuar os mesmos erros. O arrependimento não. É uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Você teve uma virada de chave e você não voltou mais atrás. E quebrou todas as pontes que te faziam voltar. Isso é muito lindo de ver. E ao vivo estamos com o Lolo tirando tênis. É isso aí, aqui é vida real. A vida real é assim. E bora continuar. Você falou, assistiu o filme das cartas. Vamos lá, recompõe. Qual aqui foi sua primeira carta? A primeira carta? Na verdade, assim, eu não fazia carta. Quando eu comecei a fazer, tipo, sabe aqueles blocos de nota? Amarelinho, enfim? Sim. Post-it, né? Então eu ficava pedindo pelas pessoas, orando, mas eu comecei pedindo pela minha família. Então, a todo momento eu falava, Senhor, restaura minha família, restaura minha família. Então, assim, tem várias cartinhas lá pedindo, pelo amor de Deus, faz meu marido voltar para casa. E foi assim, no começo era muito pedir oração para as pessoas e profetizando algo. Com o tempo foi amadurecendo, né? Agora minhas cartas, meu Deus do céu, e vai 2, 3 folhas, já tô no 3º caderno. Mas no começo era só fazendo, tipo, pedidos bem pequenininhos, enfim. E eu vi, Lu, achei... como é engraçado, né? Eu falo assim que toda vez
que Deus pede para eu arrumar minha casa no profundo ali. Ele vai falando comigo de alguma forma. Esses dias, semana passada, que dia foi que eu achei dinheiro? Essa semana. Foi, né? Eu comecei a limpar minha casa do nada, assim, acho que foi no domingo, sei lá. Daí ela falou assim, daí eu falei assim, Deus tem alguma coisa pra desvendar aí nesse mistério. Quando eu fui ver, tipo, uma bolsa minha, sei lá, que fazia muito tempo que eu não mexia, tinha R$200. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. 300 reais, né? Um monte de moeda. É. Nossa, será que tem uma bolsa dessa lá em casa? Então eu falo assim, que nada é coincidência, nada é por acaso. Eu falo assim, hoje tudo que eu vejo, tudo que eu faço, tudo que acontece é Deus. Nossa, Mariana, você ficou noica depois que você começou a servir para Cristo. Mas eu falo assim, que todo mundo que serve a Cristo é meio doido, né? E eu falo assim que eu sou a doida mais feliz. Porque hoje tudo faz sentido na minha vida. Até as coisas básicas, sabe? Saber que tudo que eu vivo hoje, tudo que eu me tornei hoje está sendo espelho para minhas filhas é gratificante, porque ver minhas filhas orando, ver minhas filhas tendo um momento. Esses dias a Lorena teve um testemunho muito lindo, né, Lu? De escutar, Vai contar pra gente. de conversar com Deus e Deus responder. Então, assim, isso para mim hoje é uma experiência assim que não trocaria por nada. E, enfim. Daí vamos voltando sobre as cartas para Deus. Só mais um adentro que você falou, né? As pessoas acham loucura, mas não é loucura, é apaixonante. As pessoas acham que é loucura, mas não é loucura, é apaixonante. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele não era religioso, ele não tinha religião. Ele não era evangélico, não era católico, não era espírita, não era, enfim. Pelo contrário, ele era de linhagem judaica. Mas Jesus, ele levava um estilo de vida, de resultados. E isso é apaixonante. Por quê? A Mari falou um negócio que eu falo e cara, quando as pessoas entenderem isso, quando você ter clareza disso na sua vida, você vive uma vida que faz muito mais sentido. Hoje, eu sou de um cara que era preguiçoso, mentiroso, autossabotador, vitimista. Hoje eu sou viciado em resultados. Eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus, eu falo, cara, Jesus era um cara fenomenal, porque onde ele passava ele tinha resultado e ele falava assim pro povo, ele falava, ó, eu fiz aqui, mas não fala pra ninguém. Só que aí daqui a pouco virava aquele reboliço, todo mundo falando, porque os seus resultados, eles vão fazer barulho. O problema é que você está muito preocupado com a opinião dos outros. Fique tranquilo. Você quer ser notado? Fique bom até ponto que seus resultados falem mais do que você falando. E Jesus era esse cara e é viciante. Andar com Jesus Cristo é um caminho sem volta. Quando você, de fato, tem um encontro, né? Como fala ali na Bíblia, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E isso é maravilhoso de viver. E tudo faz sentido. É uma vida abundante, né? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não faz sentido você ficar viciado em tristeza. Tem gente que é viciada em tristeza. Vai falar que pessoa, é só história triste. Ultimamente eu tenho me afastado de pessoas assim. Eu falei, meu Deus, só tem Glória coisa a Deus. triste. Não dá, gente. Mas é isso. Vem para Jesus que... Mas vamos lá, vamos continuar e paramos na... Eu falo assim, não, você falando de Jesus, a gente fica com o olho já brilhando, né? Eu falei, meu Deus. Eu falo assim que quando a gente conhece de fato Cristo, a gente fica numa alegria tão grande, a gente fica, sabe, querendo gritar para os quatro ventos, falar, gente, aceita Jesus, pelo amor de Deus. Sua vida vai se transformar, e realmente se transforma. E a primeira vez que eu conheci a Mari foi... Não era um pagode não, acho que era um sertanejo. Era um sertanejo, tá? Então vocês acham, tá falando de Jesus, nossa, isso não, tá, a vida deles não, a vida era bem conturbada, tá bom? Muito. Vai lá. E eu falo assim que o processo até me firmar assim nos caminhos do Senhor foi um processo bem doloroso. Porque é que nem o Lu tava falando, né? Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. No meu caso foi pela dor mesmo. Porque a gente acha que a gente é dono do nosso nariz, que a gente pode fazer o que a gente quer, enfim, não é bem por aí, né? Mas eu falo assim que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Então, quando Jesus me chamou, enfim, eu ainda relutei em alguns momentos. E na época eu tava... Era bem no finalzinho da pandemia, quando eu me separei.
Então, assim, no meu cargo, né, o que eu trabalhava no Vale do o buffet, quer dizer, ele foi o último a voltar. Então, assim, imagina, eu tava devolvendo um contrato, minha conta tava zerada, gente. Eu olhava pra Deus assim, eu falei, meu pai, agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu falo que nesse meio tempo, assim, Deus, ele foi muito maravilhoso, assim, comigo. Eu tô voltando algumas partes, vocês não ligam, não, porque assim, eu vou lembrando depois. Mas eu lembro que quando eu morava num apartamento, eu tenho uma ONG. Eu recebia muita doação na pandemia, muita. E minha mãe ficava preocupada comigo, porque naquela época eu não podia ficar mexendo muitas coisas, enfim. Então ela falava assim, eu falo assim que é o próprio Deus, que Deus usa pessoas para abençoar a gente, né? E ela falava assim, não se preocupa não, você vai ter um lugar maior para guardar essas doações, porque eu tirava da minha casa, levava para casa dela, para casa da minha avó, que sempre me ajudou, enfim. Eu falei, por que ela tá falando isso, né? E o meu sonho era morar em casa. Por isso que eu falo, a palavra tem poder, gente. Às vezes o Lu, ele pega no meu pé. Mariana, não fala isso, que você não pode, porque a palavra tem poder. E às vezes a gente é ser humano, a gente acaba falando umas coisas sem pensar. E realmente, a palavra tem poder. Porque eu lembro que há muito tempo atrás eu falava, eu vou arrumar uma casa, eu vou conseguir uma casa, eu vou sair desse apartamento. Eu sou muito grata por todas as coisas que Deus me deu, minha família, meus pais me deram. Eu sempre fui muito grata, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de liberdade, de espaço, enfim, de encontrar pessoas, de olhar, dar bom dia, boa tarde. E no apartamento, querendo ou não, era aquela coisa, né, mais parede, assim, quase não via pessoas. E na pandemia, gente, eu ganhei uma casa maravilhosa, coisa mais linda. E do jeitinho que eu tinha sonhado, sabe? Que eu tinha pensado, que eu tinha profetizado. E, enfim, daí eu fui pra essa casa. Até então tava com o pai da Manuzinha, menorzinha. Então, assim, foi uma. A gente construiu junto, foi, né, uma coisa bem abençoada. Passou um tempo, a gente separou, fiquei lá naquela casa enorme com as meninas sozinha. E agora eu tinha companhia, que tinha dois cachorros. Dois, né? Três cachorros. Três cachorros, pensa. Sem evento, sozinha, conta zerada, minhas 2 filhas, mais cachorro. Eu falei, Senhor, o que vai ser de mim? E nesse momento, eu falo assim que o Deus vai chegando na nossa raiz para chegar a que ponto que a gente chegou até, né, onde está. E eu fui cavando minha própria cova, né? E quando eu fui ver, gente, eu fiquei literalmente 1 ano no deserto. Esse 1 ano no deserto, eu falo assim que foi o melhor momento que eu tive. Até então eu questionava Deus, né? Porque a gente questiona. Pai, por que a gente tá passando por isso? Por que essas provas? Por que as pessoas estão se afastando? E eu falo assim que hoje eu entendi. Tudo que eu estou vivendo hoje, eu entendi o que Deus queria comigo. Porque assim, para Deus colocar de novo eu no meu propósito de vida e para restaurar, enfim, tudo que eu tinha perdido, né? Para ele colocar as coisas para eu não perder mais, ele tinha que tirar ambientes, ele tinha que tirar pessoas, ele tinha que tirar pensamentos, enfim. Então eu fiquei 1 ano, Lu, 1 ano sem as amizades que eu tinha, sem os lugares que eu ia. Eu era uma pessoa que o pessoal falava que eu parecia que era político lá do bairro. Então assim, eu ia sozinha pro bar e voltava com uns 10. Sempre fui assim. Mas esse 1 ano eu fiquei sozinha e eu me questionei. E eu perguntava para Deus. Eu questionei tanto Deus. E eu falava assim, Senhor, por que tá acontecendo isso comigo, né? Logo eu, uma pessoa que sempre ajudei todo mundo, por que ninguém tá me ajudando hoje? E eu sei que todas as coisas aconteceu porque tinha que acontecer, sabe, Lu? Pro nome dele ser glorificado, porque seria muito mais fácil se você me ajudasse. Fala assim, foi o Lu que me ajudou. Foi a minha mãe que me ajudou. Não, acho que Deus literalmente me deixou na dependência dele para futuramente o nome dele ser glorificado e eu ser um testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. Enfim, passou um tempo. Eu falo assim que esse testemunho é o mais lindo que eu tive. Eu estava fazendo ação de Páscoa para a ONG lá. E, enfim, pedindo dinheiro para um, para outro. Levei minhas filhas para fazer compra comigo. E eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de usar cartão de crédito. Meu pai falava assim que não era bom usar cartão de crédito e eu fui na dele. Só que um dia eu precisei de cartão de crédito e nem limite eu tinha, gente. Eu tava no mercado com as minhas filhas. A gente foi fazer compra para casa e para a ONG. Então passei o dinheiro da ONG e fui passar o dinheiro da minha compra e não tinha mais dinheiro na conta. Aquele momento me deu um desespero real, porque eu nunca tinha passado por isso.
Então eu já comecei a ficar revoltada, porque veio tudo junto. Mãe solteira, 2 filhas, casa e os bufês. A grana que eu ganhava com o buffet, de repente, minha conta estava zerada. Eu falei, o que eu tô vivendo, meu Deus? E, de novo, Deus falou comigo e foi a coisa mais linda, assim. Ele falou, manda mensagem pro seu irmão. Na época eu trabalhava na padaria com meu pai, fiquei 5 anos, saí. Daí começou a pandemia, tudo. Daí eu bem orgulhosa, com vergonha, sei lá, que eu sentia. Daí eu falei assim, e Deus falava bem no meu ouvido, né? Espírito Santo, falava no estacionamento do mercado. Manda mensagem pro seu irmão, manda mensagem pro seu irmão. Daí foi quando eu mandei a mensagem. Daí tinha o plano de saúde das meninas tinha cancelado, escola tinha cancelado, particular. Então, assim, tudo que de ruim que podia acontecer estava acontecendo comigo. E eu falei, meu Deus, qual foi a parte que eu errei com Deus para acontecer tudo isso? E eu mandei mensagem na mesma hora pro meu irmão, falando assim, ai, Rafa, eu posso voltar pra padaria? Porque tá acontecendo isso. Ele falou assim, eu vou conversar com o pessoal e veja. E na segunda-feira, ele mandou uma mensagem. Não, final de semana ele mandou uma mensagem. Você começa segunda-feira? Eu falei, bora, comecei. Daí quando eu fui pra padaria, tipo, parecia que era meu primeiro emprego, Lu. Meu Deus, meus olhos brilhavam assim. Vocês vão entender o porquê desse contexto todo. Quando eu cheguei na padaria, a primeira coisa que tinha lá na minha mesa, assim, era o plano de saúde das 3 atualizado. Até, tipo, outro ano eu olhei. Gente, mas eu chorei tanto. O pessoal não estava entendendo nada. Eu cheguei no escritório, que eu trabalhava na parte administrativa. Eu lembro que eu fui no banheiro, eu ajoelhei, era bem pequenininho o banheiro. Eu ajoelhei, assim, daí eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Falei, Senhor, muito obrigada. Porque eu sabia que tinha a mão dele. Só que isso daí vai muito além, daí eu fui. Só que eu comecei a trabalhar na padaria por conta da parte financeira, que eu tava, né? Não tava trabalhando no salão. Só que eu sabia que tinha um propósito para acontecer ali. Foi quando eu quebrei meu pé, foi quando eu comecei a me conectar com você de novo. E eu fiquei lá quase 2 anos, mas já tava me incomodando. Algo já estava me incomodando ali. Não pelo ambiente em si, mas acho que não fazia mais sentido eu estar ali. E eu falei, tá, mas como que eu vou sair de um local na qual as festas estão voltando agora, na qual eu tô cheia de dívida, eu tava com uma dívida de 21 mil, não era, Lu? Acho que era mais, era 27. Agora vocês vão me questionar depois, mas pra frente, Mariana, como você conseguiu quitar? E eu vou contar pra vocês. E eu falo assim, que tudo acontece por um acaso, né? E eu lembro que em outubro de 2023, eu sou meio ruinzinha de datas, viu? Mas... Não isso aí em 2022. Da quitação das dívidas? Não, quando 23 de maio de 2023 eu viajei para Israel, não foi? Maio, beijo. Estamos em 2024. A gente falou em março. Foi isso. 23. Não, fevereiro para março que você falou da imobiliária. Isso. Mas em outubro de 2022, então, eu já estava assistindo no coração de pedir as contas, né? A padaria era do meu pai, mas eu falei, eu preciso pedir as contas, preciso sair daqui. E sempre Deus, por isso que eu falo que ter conexão com Deus, ter intimidade com Deus é a melhor coisa dessa vida, porque assim, quando você começa a escutar a voz de Deus, você não toma as decisões porque você quis tomar. Você pergunta para Deus, Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? E Deus falou, não é a hora, não é a hora. Como, Mariana, que Deus falou? Através de vídeo do David Leonardo, através de amigas minhas que falaram algo que fez sentido pra mim, através dos cultos que eu fui. Enfim, Deus sempre fala Deus fala comigo de uma forma, Deus fala com o Luiz de outra forma, Deus fala com a Lorena de outra forma, então você tem que identificar qual que é a forma que Deus fala com você. E eu fui levando, com o coração aflito, mas fui levando. E eu lembro que em janeiro de 2023, meu irmão falou assim pra mim, Mariana, eu vou deixar o Instagram da padaria na sua mão e você que vai cuidar das redes sociais. Eu sempre gostei de cuidar de rede social. Mas eu falo assim pro Lulu, que fala, Mariana, perde esse medo. Eu sempre tive muito medo de trabalhar, de colocar valor, enfim, né, Lulu, que me jogava pra frente. Ela quer brigar aqui no podcast. Vamos lá. E eu falei assim, e aquela oportunidade ali, eu não sabia que era uma oportunidade mais pra frente. E eu aceitei, daí eu falei assim, quer saber? Eu fui. E através disso daí eu comecei a aparecer, enfim, né? Eu ganhei um pouquinho a mais, mas assim, só pela experiência. Posso fazer lá dentro aí? Pode. Ó, vou contar a história, que ela tá contando a parte dela. Eu vou contar a minha parte, tá? Tem 2 histórias que vão se completar. Acho que foi em março de 2023 que a Mari falou que tava descontente e que queria ter mais tempo com as meninas e queria trabalhar na imobiliária. Eu falei, imobiliária, você precisa ter uma reserva. É verdade, eu não lembrava. Tempo, né? Demora uns 6 meses para você se posicionar na região, enfim.
Mas eu falei assim, cara, você é tão desenrolada falando na internet, por que você não começa a fazer alguma coisa relacionada à internet? Foi nessa época aí que a gente falou disso. E aí ela, é verdade, né mesmo? Aí foi que a gente se conectou, fez a palestra, começou a ter os desafios, enfim. E eu falei, não, vamos abrir uma agência. E aí foi que você comprou o curso do Marcos Paulo. Você falou, o que eu preciso fazer? Eu falei, aí você comprou o PDA do Marcos Paulo e começou a pegar umas contas. Ela postou e falou assim, vou pegar umas contas para trabalhar, né? E nessa época ainda você trabalhava na... Não. Não? Foi não, depois? Então, foi. Você vê as datas, mas É porque assim, aconteceu tanta coisa na nossa vida. Eu falo assim que o meu avanço do Luiz, ele foi tão rápido, por isso que eu falo que às vezes eu me perco nas datas. Mas daí eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Teve também esse negócio, mas o que aconteceu, né? Eu falei assim, tá, mas eu preciso sair da padaria. Só que Deus, ele é tão tão poderoso, ele é tão maravilhoso, tudo com ele é perfeito e agradável, que ele falou assim, antes dela pensar em sair da padaria, né? Porque ela vai sair, eu vou ter que dar uma estrutura pra ela, porque ela tá com dívida. Ela tem medo de aparecer na internet, então primeiro eu vou colocar ela pra assistir. Eu falo assim que tudo que Deus coloca na minha vida, ele faz eu me sentir primeiro segura, pra depois fazer, enfim. E daí o meu irmão falou assim, Mariana, vai cuidando da rede social, enfim, daí eu comecei a mexer e comecei a gostar, porque os clientes da padaria apareciam e falavam, você que é do vídeo? Eu já ficava, eu sou toda feliz. E eu fui criando confiança a partir daí. E Deus realizou um sonho meu, que era para ir para Israel também. Nunca imaginei que eu fosse pisar em Israel. E eu falo assim, que toda vez que eu tentava me batizar aqui, nunca dava certo, né? Daí eu falei assim, Senhor, mas o meu sonho é me batizar em Israel. Olha o pensamento. Eu falo assim, por isso que eu falo, gente, sejam ousadas com Deus, porque Deus realiza sonhos. Eu acho que Deus fica lá em cima olhando e fala assim, mas ele pediu uma coisa tão pequena, eu posso fazer tanta coisa, né, mais por ele. E quando eu fui me ver, gente, eu tava lá em Israel me batizando. E eu tive um encontro maravilhoso com Deus. Deus confirmou tudo que ele falou comigo. E Deus é fiel, Deus é perfeito, enfim. Depois eu falo sobre isso com vocês, se a gente vai quebrar aqui. E antes de eu ir para Israel, meu pai falou assim, já tava craque, já mexendo na internet, né? Tava me achando. Daí o meu pai foi lá e falou pra mim, gente, a gente ficou lá 17 anos na padaria. Daí meu pai foi lá e falou assim, que faltando uma semana pra eu viajar, Lu. Falou assim, a gente vai vender a padaria, então quando você voltar, já não vai ter mais aqui, você vai estar desempregada. Eu, oi? Meu desespero. Eu falei, como assim, gente? Eu tô com uma dívida, eu tô com minhas filhas, quase não tá tendo festa, como que eu vou fazer? Tô viajando pra Israel, vou voltar cheia de dívida. Como que vai ser? E nesse tempo, né, antes de eu viajar tudo, eu quebrei meu pé, lembra? Machuquei meu pé. Daí eu me conectei com o Luiz, daí eu me conectei com uma psicóloga da igreja. E tudo foi fazer sentido. O Lu começou a me incentivar. Não, Mari, vai dar certo, vamos montar uma agência, vamos fazer isso. E eu falei, gente, vamos arrumar o buffet. Esse Luiz é louco, eu pensava, ele é muito louco, ele pensa muito além, né? Não, Mari, daí começou a fazer planejamento do buffet pra mim, foi muito legal. E eu confesso assim que em muitos momentos eu falei com ele. Perdão aqui, rede pública. A Bíblia fala pra você confessar os seus pecados. Esse é um Estou confessando. E eu falo assim que não só o Luiz, mas teve pessoas assim, bem, né, em particular, que me ajudou muito nesse processo. Eu sou muito grata hoje pela vida do Luiz, que está aqui em frente. Muito obrigada por ter acreditado em mim e por continuar acreditando, né? Porque eu falo assim que é muito bom quando a gente honra e é honrado pelas pessoas. E eu sempre falo para todo mundo que o Luiz é uma pessoa incrível, que tem um potencial enorme. E é engraçado, né? Eu tava comentando com meu marido, eu falo assim, por que a gente que tá próximo, a gente não acredita, né? A gente tem que começar a mudar esse pensamento. Mas assim, você pode ter experiência como você está tendo agora, né, Lu? Com essa virada de chave na sua vida. Que as pessoas próximas da gente não acreditam na gente. Muitas vezes dão risada da gente, acham que a gente não vai chegar, acham que não vai dar certo. E eu comecei a tentar mudar esse pensamento, porque às vezes a gente tem esse pensamento mesmo. E eu comecei a falar, não, sai fora, esse pensamento não pode fazer parte de mim. Eu comecei a falar, eu falei assim, eu preciso ir lá nesse podcast do Lu, porque assim,
é uma forma de agradecer. E o Ricardo começou a pegar no meu pé, falou assim, Mariana, tudo que ele fez por você, como que você recusou? A primeira vez eu recusei, gente, eu fiquei com medo, tá? Fiquei muito com medo. Eu falei, não, o Lu aceitou de primeira, quando eu fiz o convite pra ele lá da palestra, que eu tinha um projeto de mulheres, e eu chamei o Lu, daí o Lu aceitou de primeira, e enfim, daí eu falei assim, não, preciso recompensar ele, né, a honra que ele me deu, enfim, e aceitei. E tá sendo um privilégio poder estar participando do seu crescimento, Lu, da sua evolução. Tô muito orgulhosa de você, eu sou muito grata de saber que tenho você no meu ciclo de amigos, e ver você crescendo assim, meu coração fica quentinho. E é isso, gente, dei as cartas pra Deus. Estamos de volta, fortes, corajosos, pós nossos comerciais. Estamos importantes, hein? Se você quer patrocinar o nosso programa, entre em contato com a gente. E ó, já temos uma nova patrocinadora, Vale Falcão, olha aí. Com Direto, certeza. ao vivo. Você faz o pitch na hora, que não tem como fugir. Aprende essa técnica aí, ó. Voltando, ela parou, que ela foi para Israel e foi abençoada Israel, mas voltou desempregada. Mas não é desempregada, ela voltou para viver um novo tempo na vida dela. E o novo, muitas das vezes, ele assusta, dá medo, dá desespero. E aí, conta pra gente. Então, voltando. Não, antes, rapidinho, desculpa te cortar. Fala do fotógrafo de Israel. Como que foi? O fotógrafo de Israel. O cara era ruim, gente. Ele tirou... Não, eu vou falar. Ô, Lu. A gente não vai falar o nome, mas ele tirou umas fotos muito ruins. É que é engraçado essas histórias. Você tem que falar, fala só a parte boa. Mas foi engraçado, porque assim, gente, eu sou uma pessoa, meu Deus, o povo olha pra mim e fala, Mariana, você é muito corajosa. Em algumas partes eu sou corajosa. Eu conheci ele na internet, de repente tava no carro do cara e fui, né? Porque eu falei que queria viver a melhor experiência de Israel, assim. Que eu fui com uma agência que o pessoal... Eles foram mais pra conhecer o local, enfim, não foi pra aprofundar, né, que nem eu queria. Daí, quando eu fui ver, gente, tava lá dentro de um carro lá, porque dá 1 hora de viagem, né, da onde Tel Aviv que fala? Tipo praia, assim, até Jerusalém. Então, foi 1 horinha ali. Quando eu fui ver, tava lá dentro do cara com uma pessoa conhecida na internet. Fui, glória a Deus, o Senhor me cuidou. Mas foi bênção, Lu, foi bênção, para. Foi bênção. Ela veio mais morena nas fotos, né, o cabelo de outra cor, mas foi muito bom. Brincadeira, tá, pessoal? Vida real, a gente gosta da vida real. Só pra descontrair, pra te dar uma que às vezes risada. você acha que as presepadas, os problemas só acontecem com você, e isso não é exclusividade sua. Vambora, continuando, aí você chegou sem emprego. Daí cheguei, gente, daí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Daí Deus falou, você não queria sair da padaria? Fechei as portas pra você sair, aquela... Foi aí que começou, daí o Lu começou a me dar umas dicas, enfim, a gente tava pensando em montar uma agência de marketing, acabou que o Lu foi pra frente com a agência, aí eu já não, eram umas coisas assim que, sei lá, que eu queria, mas ainda não, né, enfim. Daí eu comecei a pegar umas contas, eu vi que na internet, no meu Instagram, tinha muitas pessoas que queriam cuidar, não tinha paciência com o Instagram, que, enfim, não tinha tempo, ou não gostava mesmo, ou queria mudar o Instagram, mas não sabia como. Daí eu apareci, eu falei, sou Joe, vou cuidar do seu Instagram. Quando eu fui ver, gente, eu saí da padaria, eu já tava cuidando de, acho que umas 7 contas, né, Lu? Doida, peguei umas 7 contas, sei que eu tava ganhando meu salário da padaria ali, só em casa, só postando, ganhando e postando. E ela mandou pra mim, né? Daí eu tava muito feliz, porque assim, eu tava com as minhas filhas, tava ganhando dinheiro, tava fazendo algo que eu gostava, e foi bênção, né, foi graças a Deus. Agora me falem sobre, eu não esqueci não, tá? Sobre a dívida que eu tinha, né, do... Você vê que ela começou com medo, tímida, agora ela já tá... Agora Já tô... me falem,
Gente, a dívida, quando eu saí da padaria, que me prendeu muito lá, né? E eu falava pro Lu, falei, Lu, como que eu vou pagar essa dívida, meu Deus? E eu falo assim que até hoje, quando eu comento sobre essa dívida na internet, as pessoas falam, Mariana, como que é a estratégia? Falei, tem uma estratégia. Você aceitar o Senhor como seu único salvador e colocar todos os seus medos, todos os seus desafios na mão dele, porque foi Deus que me deu estratégias, me deu, né? Enfim, pra tá... Aqui é Falhas assim, técnicas. pessoal. Falhas técnicas ao vivo, estamos falando, vambora. E então, como que foi? Nesse meio tempo que eu saí da padaria, que eu tava, né, toda cheia de dívida, Deus começou a me mandar um monte de cliente, gente. Uns clientes, tipo assim, que não queria conhecer o salão, que não queria fazer degustação, que de repente tava me depositando, tipo, 5 mil, 6 mil. Assim, loucura. E eu entendi que foi a mão de Deus, né? Então, assim, quando a gente fala assim, e é engraçado, né? Porque toda vez, antes de eu, de fato, ser cristã, enfim, servir a Cristo, eu dava risada, Lu, quando eu via no carro as pessoas que foi saindo pra mim ou de mim. Eu tô rindo do celular. Parecia seu cachorro. Ô, Paulo. Oi. Vamos cortar essa parte aí, vamos voltar, mano. Porque com esse aí ficou muito cagado, mano. Como que faz aqui? Até a senha do meu celular saiu aqui no negócio. Mas ficou engraçado, Lu. Mas Não, a deixa. senha... Vai deixar. Não, mas a senha Não, do vai celular, deixar. tudo. Deixa, Paulo. Como que tira aqui o pra sair a tela de Ninguém vai descanso? aparecer, não aparece senha, não. Não, entra nas configurações. Caramba, tava tão engraçado, velho. Mas tá bom que eu falei mal Qual do que foi o fotógrafo. tempo? Deixa eu anotar 5 minutos, depois eu corto na edição. Eu falei mal do fotógrafo. Desligou o celular e apareceu o plano de fundo do... Nossa, O seu cachorro. cachorro, minha senha. Comecei a digitar, eu falei, agora que eu lembrei, tá aparecendo aqui, daqui a pouco o cartão do banco, tudo... Cadê a configuração desse negócio aqui? Você vê, né? Imagina os programas de TV. Onde que tira aqui? Tela, cabeça. Desce. Aí, eu bloqueei automático. Se você apareceu o Chico de óculos. Vai pra cima. Ah, aí, Lolo, você tá aprendendo, né? Falhas Ó, vou técnicas. cortar dos 5. Deixa eu desligar a É, câmera. né? Ó, ganhei mais 30 minutos só, né? Olha lá. Eu vou voltar, hein? Vambora. 3. Ó, Pera. Vai. fala aí dos problemas técnicos. Anuncia mais patrocinador aí. É, boa. 3, 2, 1. É isso aí, fortes corajosos. Foi. Vai ter que falar tudo de novo? Sim. Pode ir? Calma. É isso aí, fortes corajosos. Estamos de volta após os nossos comerciais. Estamos muito importantes. Agradecer ao nosso patrocinador, Bruno Cheliga, com a sua barbearia. E agora o nosso novo patrocinador, Vale do Falcão, não é mesmo, Mariana? Na força da vontade, não. Você quer fazer um pitch bom, você quer assumir um compromisso, você coloca ao vivo na hora que você vai ter que cumprir com esse compromisso, né, Mariana? Não é. Tamo junto, olha lá. Vambora, que a mulher foi pra Israel e viveu vários momentos bacanas lá, só que ela voltou desempregada. E aí, como que foi isso aí? Conta pra gente. Lu, eu falo assim que, meu Deus, deu um desespero, porque ao mesmo tempo que eu tava realizando um sonho, de repente tem a realidade ali, né? E agora? E eu falo assim que aí que eu comecei a viver o propósito, né? Lembra que eu falei pra vocês que lá em janeiro meu irmão me deu a oportunidade de trabalhar com rede social, o Lu me incentivou, a minha psicóloga me incentivou também. Falei, então tá bom, eu acho que vai dar certo isso daí. Quando eu comecei a pegar, né, firme ali, começar a perder, deixar de lado o medo, foi quando obrigatoriamente eu tive que sair da padaria de fato, mas já tinha uma estratégia ali do que trabalhar. E eu comecei a pegar umas contas na internet. No meu Instagram eu percebi que tinha muitas pessoas que eram empresárias, porém que não gostavam de trabalhar com rede social, não gostavam de aparecer, não gostavam de fazer vídeo, não gostavam de alimentar. Eu falei, aí que apareceu eu. Eu falei, pronto, tem eu aqui, eu vou cuidar.
morrendo de medo no começo ainda, né? Porque uma coisa é você cuidar do seu Instagram, outra coisa é você pegar uma conta pra cuidar. E comecei a pegar, acho que eu tava com umas 7, 8 contas, alguma coisa assim, né, Lu? Eu falei, meu Deus, quando eu fui ver, eu tava dentro de casa, cuidando das minhas filhas e recebendo o salário que eu recebia lá, um pouquinho mais ainda. E já tava bem feliz. E comecei, deu super certo. Acabou que com o tempo eu comecei a me desligar de algumas contas, porque eu também não tava dando mais conta. Porque chegou um momento, Lu, que assim, eu comecei a conversar com Deus e falei, Senhor, eu falei que eu queria ter qualidade de vida com as minhas filhas, porém eu não tô tendo. Porque assim, ao mesmo tempo que eu cuidava das contas, eu tinha um horário, eu colocava um horário, né? Senão eu me perdia. Então era 9, 11, 1, 3 e 5 horas. Então assim, é um tempo, as pessoas acham que é fácil trabalhar com internet, né? Mal sabia ela, gente. Olha, até você criar conteúdo, porque as pessoas não mandavam conteúdo, né? Eu sempre pedia. Então, pra quem não gosta, não vai mandar mesmo, porque não gosta. Além disso, eu fazia parceria com empresas. Então, assim, na semana eu tava lá lavando meu rato, meu carro. Meu carro! É assim que acontece. Esse corte vai viralizar. Para! Seu rato. A Mariana é assim, tá, gente? Tava lavando lá meu carro pra ajudar a empresa do meu amigo. Continua. Então Cadê vai. o filmmaker pra filmar isso? Vai, vambora. Daí eu tava fazendo onde o pessoal me chamava, eu ia, gente. Então, assim, eu não ganhava dinheiro com isso, tá, Lu? Eu te falei? Não. Ganhava. Mas assim, eu gostava, porque eu falei assim, eu não tô ganhando dinheiro, mas também não tô pagando. Olha o meu pensamento. Mas também não tô pagando, então tá tudo certo. Só que daí eu comecei, com o tempo, o Lu começou a pegar no meu pé também. Eu falava assim, tá, eu não tô pagando, não tô cobrando. Só que daí eu comecei a pesar, porque assim, muitas pessoas começaram a me chamar de verdade. De cílios, de unha, de escova, de carro, de estética, em comércio para divulgar comida, me mandar comida, enfim, um monte de comércio. Teve umas que eu recusava porque era o mesmo setor, enfim, então para não confundir os seguidores, eu acabava recusando. E eu comecei a me questionar, tá? Eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô tendo tempo, eu não tô conseguindo ficar em casa, não tô conseguindo ter tempo de qualidade com as minhas filhas. Se eu estiver falando rápido, você me avisa, porque eu falo muito rápido. Olha lá, ela começou com vergonha, agora já tô, né? que é a casa. máquina de destravar, vai. E foi isso, Lude. Eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado, né? Preciso mudar isso daí. Foi quando eu comecei a tirar algumas contas, né? Enfim, hoje eu trabalho só com 2 contas, porque são 2 pessoas assim que eu gosto demais e são bem tranquilas. E comecei e me desfiz de todas as parcerias. Fiquei revoltada, gente. Meu Deus. Mas, Eu sou 880. Agora eu vou corrigir ao vivo também. O que isso acontece? Isso é muito bom. Aqui a vida real é muito bom. Isso aqui é a vida real, tá? Existe o imaginário e a vida real é isso aqui. Quando a Mari falou, eu falei, pode pegar a conta. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai treinar pessoas para que gerem mais emprego para as pessoas, enfim. Mas a Mari centralizou e acabou vendo que quando você centraliza tudo, você fica realmente sem tempo. E aí você vira refém do seu negócio. E você precisa criar um negócio, fazer com que ele gire e contratar alguém melhor do que você para fazer aquilo lá. E aí, a partir disso, você consegue estar desenvolvendo o seu negócio e mantendo mais clientes para cá que a gente dá conta disso. Pode deixar, já estão vendo, né, gente? Ó. Foi quando aconteceu tudo isso. E a parceria, eu fiquei 1 ano com o pessoal. Nossa, mas foi bem bênção, assim. Ainda oro pelos empreendimentos na qual eu pisei o pé ali, porque são pessoas que trabalham muito, são muito esforçadas. Porém, pra mim não fazia mais sentido, porque chegou um momento que acho que Deus estava me cutucando também. Filha, você queria ficar em casa por causa das suas filhas, e as suas filhas cobrando que não tinha atenção, porque eu chegava em casa cansada, e era aquela loucura, enfim, daí larguei. Fez sentido, filha? Agora a mamãe tá melhor do que antes, né?
Tá. Ah, tenho mais tempo pra você? É que essa daqui, ó, essa minha maravilhosa, é a mais, que mais me chama, como se fala? Atenção, né, filha? De estar junto, de sentar, de brincar, de escutar ela, enfim. Manuzinha, como ela é menorzinha. Olha lá, gerenciamento Você tem que tá limpar. cheio. Aí, ó, o iPhone tá cheio. Então, ela sempre que faz eu acordar, assim, em muitos momentos da minha vida. E pra não prolongar tanto, né? Porque Não, eu tô calma falando. que a gente tem bastante coisa ainda pra falar. Tem. Eu falo assim que tem que marcar um. Agora eu gostei disso daqui. Tem que marcar um outro, porque assim, aconteceu. Daqui é bem resumão do resumão. Mas, como eu falei pra vocês, há muito tempo eu queria ter uma família, né? Construir uma família, ter as minhas filhas, enfim. E foi quando eu escrevi uma carta, gente, pra Deus. É isso que o pessoal, tipo, me procura pra saber como que é escrever a carta pra Deus. Porque, assim, da mesma forma que a gente pede por algo, né? Sei lá, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero, né, crescer, eu quero ter uma empresa, enfim. Você também tem que escrever como que você quer seu marido e sua esposa, gente. Coloquei em prática, Lu. Coloquei. Anotem aí. Gente, a minha Posso carta. fazer um adentro Pode. antes disso? Isso é legal, ó. Eu vou escrever minha carta também. Mas vamos lá. Vamos falar os detalhes da carta, não. Mas Escreve, essa Lu. semana a gente tá num desafio e todos os dias, 4 horas da manhã, tem devocional. E aí no desafio. Essa dancinha, gente. Nossa, vai dar uns cortes bons do que acontece no programa do Eu Sou Forte e Corajoso. E nesse Você tá perdendo, Paulo. O Paulo tá perdendo. Olha lá. E no desafio, o Adriano falou assim: Luiz, compra uma aliança. Aí eu falei assim: e esse cara é meio louco, né? Ele me conhece, né? Ele falou: não, pode comprar. Você vai ver antes de. E compra o tamanho do dedo aí de que você quer sua noiva, né? Aí não, eu fiquei pensando, né? Que às vezes eu sou meio durão de coração pra algumas coisas. Mas eu tenho vivido tantas coisas que de fato você acessa as coisas no tempo de Deus. Isso daqui é você. Eles falam muito de remir o tempo. Então você antecipa várias coisas que você tem para viver. Olha os adentros, a gente precisa de bastante tempo para falar mesmo. E esses dias eu vivi algo aqui nesse lugar aqui, ó. E a gente também estava nesse mesmo encontro de homens que só fala de família e de Deus. E veio um pastor lá do Tocantins. O cara não me conhecia. E aí eu vendo ele falar, eu falei: ah, mas esse cara não vai vir falar comigo não é possível, Não, né? escuro. Eu já tava tipo durão, né? Ele vai vir falar umas coisas e tal. E, Pois toda vez que eu vejo algum pastor, alguma mulher do coque, eu já fico assim, ó. né? Eu falei: não, esse cara não vai vir, não é possível que ele vai vir falar desse jeito. Ele tá falando com as outras pessoas, mas ele deve conhecer e tal. Pois o cara chegou e ele falou tudo que tá acontecendo e que vai acontecer assim na vida. Tipo assim, os fatos. O Paulo tava junto. Eu arrepiei na hora, assim, porque foi muito real, foi muito detalhado. Não teve, tipo, curva. Sim. Ah, aqui no Rio de Janeiro é Deus isso, usando que eu te pessoas. vejo isso, que eu te vejo isso. Então você tem que estar com o coração aberto, porque Jesus falava assim: se você crer, você vai ser salvo. Todos que chegavam, Jesus falava: vá, a tua fé te salvou, né? Aquele centurião, Jesus falou que foi o homem de maior fé em Israel, porque eles tinham fé. Se você não crer, você não vai acessar. Então você tem que estar com o coração sensível. E fala aí da carta aí, que eu quero escrever essa carta aí. Eu tô precisando, viu? Você falando do anel, você fez eu lembrar em um. Eu tenho que ficar lembrando assim, gente. Você fez eu lembrar em algo que eu fiz também. Antes de estar namorando, antes de pensar em ter alguém, eu comprei o meu vestido. Inclusive o vestido que eu fiz o ensaio do meu casamento. Eu comprei. Caraca, Um hein? ano antes, Lu. Comprei, deixei guardadinho lá. Daí eu fui depois no shopping e comprei mais um. Ó, eu queria muito. Eita, esse aí. Fiz ensaio com os dois, gente, que eu comprei. Ai, que lindo. Pensando aqui. Comprei o anel. Isso daí é a confirmação. Comprei o anel. Anel não, aliança, ele falou. Aliança. Isso mesmo.
Daí eu falo assim que tudo que a gente quer. A oração é isso, né, Lu? É Mas se eu você. comprar aliança, eu não vou espantar, não? Espantar o quê? Ah, Vai estar não? guardadinha lá, menina. Ah, é? Você Não não é pra pode. usar. Você não vai conhecer a pessoa e falar assim, ó, aliança. Não, mas. Tó. Tá. Até porque, Lu, quando for a pessoa, Deus vai confirmar no seu coração. Sim. Eu falo assim, porque o Ricardo, depois eu vou contar os detalhes, mas o meu marido, a gente se conheceu em dezembro, em janeiro a gente marcou o casamento, em junho a gente casou. Olha que loucura. E eu fui no casamento. Foi. E é que eu não trouxe meu caderno, gente. Mas depois você me segue lá no Instagram. Eu vou Segue postar ela, tudo. Mariana Mari Vitec. Vitec. Mari Vitec. Você não Mari. sabe meu Instagram, gente. Eu sei, só gaguejei. Meu Deus do céu. Esse podcast tá real. Esse aqui tá verdadeiro. Eu fiquei Podcast chateada não, agora. talk show. Mas então, Lu, eu comprei esse vestido. E no meu caderno, todo ano, quando eu gosto de escrever, né? E eu tenho uma agenda, daí todo ano que eu compro essa agenda, eu começo a profetizar coisas que eu quero pro próximo ano, pra esse ano, enfim. E nessa agenda, antes de conhecer Ricardo, gente, eu coloquei que ia casar em junho de 2024. Eu já tava profetizando um ano antes do meu casamento, eu casei na data. Ai, Mariana, mas você olhou seu caderno lá e colocou. Não, minha amiga que lembrou. Ela, Mari, lembra quando você postou lá que você ia casar em junho de 2024? Eu falei, meu Deus. Então, assim, cuidado com as palavras jogadas ao vento, né? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profetiza para a vida dos seus filhos, ainda mais nossos filhos, né? Porque eu falo assim que ai, gente, tudo que aconteceu de ruim foi quebrado assim na minha geração. Porque da minha geração pra frente das minhas filhas, eu sempre profetizo coisas boas, sabe? Que elas vão ser abençoadas, que elas vão ser prósperas, que elas vão ter uma família feliz, incrível, né, filhinha? Uhum. Que a gente fica falando isso? Sim. Pode falar a verdade. É verdade Como que a mamãe fala? que eu vou ter um marido ótimo, que minha vida vai ser Benção. uma bênção. E Ela tá com vergonha que ela não fala ainda. E minha família vai ser linda. Isso Amém. mesmo. Forte e corajosa. Foi quando eu escrevi a carta. Então, assim, Mari, como que é escrever a carta do seu marido? Porque, assim, imagina você escrevendo pra Deus, falando assim, pai, eu queria um marido, sei lá, eu quero um marido alto, moreno e só. Tá bom, mas tem um monte de gente alta, morena. E aí, Deus vai falar assim, tá, vou te mandar essa. Não, gente, tem que colocar detalhes, entendeu? Ser intencional. Intencional. Tem um livro que depois eu vou mandar pra você divulgar lá no seu... no seu Instagram. Nossa, vai ter uns cortes só da Lorena nesse... No seu Instagram, que fala, uma amiga minha me mandou esse livro e falou assim, Mariana, parece a sua história. Que uma mulher também tá pedindo pra Deus, né? Que queria casar. E o rapaz falou, escreve pra Deus, né? Você tem que escrever com detalhes. Ela colocou lá. Meu, é muito linda essa parte, eu vou mandar pra você. E eu falei, meu Deus, eu tô me vendo ali, é real, porque aconteceu comigo. E, gente, isso daí é muito real. Eu falo assim, que tem muitas amigas minhas hoje que elas estão escrevendo pra Deus, que não tinham o hábito de escrever pra Deus, e fala, Mariana, como Deus responde? Responde mesmo. Eu falei assim, Senhor, será que tá congestionado aí? Senão eu paro de falar. Mas é muito legal quando você sabe que a sua história tá sendo incentivo, sabe? Tá sendo incentivo pra outra pessoa. E é uma forma de eu falo assim, Senhor, eu não sei como te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. E eu acho que essa é uma forma, né? Tá falando o nome dele, tá profetizando, tá falando sobre as cartas, enfim, de um jeito ou de outro, nosso testemunho, né? De falando pra estar edificando a fé de outras pessoas. Foi quando eu escrevi como que eu queria a altura. Gente, eu escrevi... eu esqueci só um detalhe que o Ricardo vai dar risada se ele ver isso daí. Mas eu coloquei como que eu queria, a essência. É isso aí, Fortes Corajosos, estamos de volta. E esse nosso patrocinador foi o mais novo patrocinador, Vale do Falcão. Conta um pouquinho, rapidamente, 15 segundos para você fazer o pitch do seu buffet aqui ao vivo. Venha para Vale do Falcão. É isso? Ela não fez o plano de negócio que eu fiz pra ela, porque eu falei assim, você tem que ter 20 motivos pra vender pro seu cliente. É verdade. Ai, gente, você para, porque eu fui pegar de surpresa agora, gente. Eu tava falando de uma coisa, de repente fala Vale do Falcão. Aqui seu sonho se torna realidade. Há mais de uma década realizando sonhos. Você também. É isso aí, ó.
Outra coisa, pode ir lá no Vale, que lá é top. O serviço da Mari não é porque é minha amiga, não. Claro que a gente vai fazer uma publi lá e ela vai me dar alguma coisa de graça, mas é muito bom o serviço dela lá. Casamento dele, quem sabe? Não sei, né? Orem Eu aí. vou casar em Milagres. Glória a Deus. Ó, vamos lá, voltando. Já convido o Ricardo. Ricardo, você tá convocado aqui um dia, você e a Mari, pra gente falar essa história, como você conheceu ela, aquela que você contou lá no casamento, que foi muito top. A do Lava Rápido. E assim, o Lava Rápido do Ricardo foi o que você fazia as publi. Não, esse lava... Aí, ó. O lava rápido era do Dodô, meu amigo. Que eu conheci na igreja. Daí o Dodô, como eu tinha machucado meu pé, lembra? Que eu tava com gesso lá, enfim. O Dodô, ele me ajudava, me buscando em casa pra eu não faltar no culto. E eu, como forma de agradecimento, fui lá e comecei a fazer divulgação no Lava Rápido dele. Olha como que Deus vai conectando pessoas, né? Porque através dessas idas e vindas, enfim, eu conheci o Ricardo. Ele tinha acabado de separar, acho que fazia uns 2 meses, enfim. Daí eu trocando experiências sobre a minha vida e ele sobre a vida dele. Daí eu olhava pra ele e falei, gente, ele parece o Léo Santana, né? Mó gatinho. Ele é lindo, gente, mas já tem dona. Qual que é a música do Léo Santana mesmo? Que eu esqueci. Hã? Eu preciso lavar minha calça. Tava dançando. Tá dançando. Enfim, daí, mas eu falo assim, que a gente fala brincando assim, mas tanto eu como o Ricardo, quando a gente se conheceu, a gente nem imaginava que ia dar em casamento, sabe assim? Então, tanto eu tava ferida, como ele também tava ferido, e ele queria viver um tempo sozinho, coitado, gente, ô judiação, achando que ia ser do jeito dele. Foi quando eu comecei a lembrar da carta que eu fiz, né? E tudo que eu escrevi na carta, gente, absolutamente tudo que aconteceu, assim, que eu pedi, só o tamanho, que não tanto, ele não era o tamanho que eu pedi ali, mas tá bom, amém. Mas o Ricardo era do meu tamanho quase. E a idade também não, mas eu falo assim, eu falei que queria, porque eu tava tão revoltada com homens, porque eu falei assim que eu queria um homem de 45 anos pra frente, 50, sério? Eu falei assim... Vou dar Lorena. É um ancião. Só porque assim, na minha cabeça o quê? As pessoas mais novas eram muito imaturas e não queriam nada com nada. Só que daí, o Ricardo hoje tem 28, eu tenho 35 anos, 7 anos de diferença. Paguei a língua, Luiz. Porque... Mais uma vez, tá? Mais uma vez. Paguei a língua. Tem a outra do adesivo que eu ia falar, acabou cortando aqui. Mas o Ricardo, ele tem 28 anos, mas ele tem uma mente, você conversando com ele, parece que tem 50, entendeu? Eu entendi a jogadinha de Deus ali comigo. Porque ele, nossa, ele é uma pessoa assim que... Meu Deus do céu. Pessoal, vamos desligar essa TV por enquanto. Eu acho que é melhor, pra não perder o foco. E vambora. Enfim, e eu falo assim que eu tive várias confirmações, né? Tipo, eu não depois que eu aceitei de fato o Cristo, eu não comecei a tomar decisões sobre o que eu queria, né? Mas era o que eu queria, o que Jesus queria na minha vida. Sim. E todas as coisas, desde quando eu conheci o Ricardo, eu comecei a perguntar pra Deus, Senhor, é isso mesmo? Senhor, é isso mesmo? Tanto que a gente foi dar um selinho, acho que no 3º encontro, Lu, mais ou menos assim, sabe? Falei, nossa, que história de adolescente, né? E foi mágico, assim, né? Foi lindo. Eu pedi na carta que eu queria uma pessoa que me ajudasse no meu projeto social. E eu falo assim, foi uma das coisas que marcou muito sobre confirmação, né? Foi quando a gente foi pra praia assistir o Nascer do Sol. A gente foi à noite, assim, bem doido. E quando a gente tava lá, eu falei que queria uma pessoa que fosse temente a Deus, que orasse comigo. E, gente, nesses 35 anos de vida, eu tô deitada lá na areia. Qualquer homem que estivesse ali à noite ia fazer o quê? Aproveitar, né? Falar, vou aproveitar a noite. Pois ele pegou na minha mão e falou assim, vamos fazer uma oração? Ai, meu Deus. E eu, toda emocionada, mas segurando. Eu falei, será, Senhor? Daí quando a gente fez a oração, gente, quando a gente deu nosso selinho ali, nosso beijo, a gente olhou pro céu, passou uma estrela cadente, Lu. Eu falei, pai. Nossa. E eu nunca tinha visto também. Foi uma das confirmações, né? E eu fui pedindo confirmação pro Senhor, pedindo confirmação. Daí, meu sonho era passar o ano novo no Rio de Janeiro. E, Luiz, você não vai sair do telefone não, menino? Deixa eu ouvir, né? Que eu tô só te liberando o gerenciamento pra gente voltar com o nosso leão. Vai lá, pode ir? Vocês viram, né? Parece que ele não tá ligando pra minha história. Não, passou a estrela cadente, teve um selinho. Luiz, não, me olha, Vambora. eu gosto. Eu me sinto meio triste.
Vamos, eu tô te ouvindo. Pronto. Tá bom. Aqui já consegue. Ô, Glória. Vamos. Ô, Glória. Saiu, Lorena. E foi quando a gente tinha planejado pra ir pro Rio de Janeiro, pra realizar um sonho meu. E na semana, assim, faltando uns 3 dias, ele falou assim: Mariana, Deus tocou no meu coração e eu quero entregar a cesta básica, mas tem que ser no dia do ano novo. Acho que Deus já tava me testando ali. Eu falei: claro, amor, vamos entregar a cesta básica. Que Daí eu ideia entendi. brilhante, né? Daí, mas eu fiquei feliz mesmo, porque assim, você foi viu o uma coração. forma de Deus falar, sabe? Ó, você não queria a pessoa que trabalhasse com ação social, que fosse temente à minha voz, enfim. E ali eu falei assim: tá, pai, mas eu tô ardendo no meu coração que ele vai ser uma pessoa que vai casar comigo, mas eu preciso de mais confirmação. Daí Deus não aguentava mais confirmar pra mim, eu acho. Daí chegou um dia, eu já tinha escolhido meu louvor que eu queria entrar. E, enfim, ninguém sabia, Lu. Era só eu e Deus ali. Daí um dia eu postei uma foto minha, segurando a mão do Ricardo na igreja. Daí uma menina, uma moça que trabalhava comigo no Vale do Falcão. Inclusive é que fez os vídeos lá. Lá o que fez foi Ah, tá a certo. Grace, que ela fez os vídeos lá pra você, sei. a apresentação, lembra? Ela foi lá e colocou o pedaço do louvor que eu entrei no meu casamento e falou assim: Deus se agrada muito dessa união, que não sei o quê. E pra mim ali, mas eu chorei tanto quando eu escutei aquilo. Eu falei: meu Deus, é a música, é o pedaço da música do meu louvor, bem a música que eu vou entrar, bem a parte que eu vou entrar, sabe? Dali eu entendi, Lu. Dali eu falei assim: pronto, Senhor, não precisa mais de confirmação, eu já entendi. E foi maravilhoso, foi mágico, assim. Tudo foi acontecendo com a mão de Deus, sabe? Aconteceu alguns contratempos, porque eu falo que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, então Jesus se alegra com casamentos. E claro que o inimigo não ia ficar feliz, né? O inimigo quer destruir a família. Exatamente. Então aconteceu alguns contratempos ali, faltando um mês pro casamento acontecer. Era padrinho cancelando, era amigo falando que não ia, era vestido que não dava certo. Meu Deus, era briga com o Ricardo, tipo, umas brigas nada a ver. Era caminhão quebrando. Gente, era tanta coisa acontecendo que eu falei: e aí, pai? Mas eu sempre falo para as pessoas que sempre quanto maior a diversidade, maior o propósito que Deus tem ali para você, né? E glória a Deus, foi um casamento muito abençoado. Eu sou muito grata pelo marido que o Senhor me deu, porque eu tenho aprendido bastante com o Ricardo. Eu falo assim que nós dois, assim, a gente tem que aprender a lidar, porque ele tem um pensamento forte, eu também tenho um pensamento forte, mas saber que nós dois servimos a um Cristo que sempre nos honrou, sabe? É muito mais fácil, é muito mais leve, Lu. A gente tem alguns atritos, algumas discussões assim, mas a gente nunca dorme sem resolver. A gente sempre senta pra conversar. A Lorena hoje, ela vê exemplos do que o Ricardo faz e ela pergunta, né? Mas por quê? Porque ela nunca viu, né, isso. Sobre abrir porta, né, Lu? Abrir porta, sobre fazer oração junto, todo mundo à noite. Então, assim, são coisas que elas não tiveram convívio, hoje elas estão tendo, e ela questiona, e é muito legal questionar, porque, assim, é o que eu quero que elas vivam, né? É o exemplo que eu quero. Então, por isso que eu falo que nós, hoje, a gente é espelho para os nossos filhos. E a gente não entende o quanto é importante o que a gente passa para eles, sabe? Então, quando você começa a ver na prática o que eles estão fazendo, fala assim: meu Deus, fui eu que ensinei, fui eu que, né, vivi. Então, tomem cuidado com o que vocês fazem, porque seus filhos vão se empenhar em vocês. E é isso que eu queria falar para vocês. Escrevam para Deus, separa lá um caderninho. E eu falo assim que hoje o meu caderno, além de profetizar por algo, eu conto como se, sabe aquele diário quando a gente é adolescente? Que a gente escreve assim, principalmente meninas, que escreve: hoje eu conheci tal pessoa. Eu falo com Deus, porque assim, Deus, por esse tempo também, ele me calou muito, sabe, Lu? Eu era uma pessoa muito boca aberta. Tudo que aconteceu na minha vida eu falava: aconteceu isso. Agora Deus falou: não, filha, agora você vai desabafar só comigo. E hoje eu tenho um caderno que futuramente vai ser das minhas filhas. E toda vez que eu leio assim, eu começo a pensar, falei: meu, imagina quando minhas filhas lerem, quando elas estiverem com mais idade, falar: minha mãe viu tudo isso e ela conseguiu. E sou muito grata, né, por deixar esse legado aí para minhas filhas. E hoje o meu caderno é isso, eu vou escrevendo para Deus: pai, aconteceu isso, pai, eu fui abençoada com isso, pai, tipo, coisas tristes, coisas felizes, coisas que eu quero. E é uma forma assim de você desabafar, enfim, então você fica mais leve escrevendo para Deus. Esse caderno aí vai para as filhas espirituais também, né? Sim. Virar um livro, né? Quantas pessoas Amém, precisam disso. recebo. E é top demais esse lance de escrever. Eu não escrevo muito, mas ano passado também faz um ano
que eu vim numa imersão, inclusive nessa imersão eu te liguei. Foi em junho. Do Paulo Machado, e lá ele falou assim: faz uma lista de coisas que você quer viver, né? E eu vivi uma fase que eu não tinha nem sonho, sabe? O pessoal falava assim: visualiza, mentaliza, você vivendo algo. Eu não conseguia. Nem sabia. Eu falava assim: Deus, eu não consigo nem ter linha de raciocínio, imaginação, poder criativo. E aí nessa lista eu comecei a escrever várias coisas, né? Tem coisas ainda que demoram mais tempo, né? Mas aí essa semana eu abri uma live e eu tava anotando nesse bloco. E aí sem querer acabou a folha da live e caiu nessa lista. Aí eu comecei a ler umas frases assim pro pessoal. Eu falei: vocês têm que anotar as coisas que vocês aprendem aqui na live e tal, olha aqui. Eu falei: nossa, olha a minha lista aqui, caraca, uma lista que eu fiz e tal dia, não sei o que. Aí eu comecei a ler as coisas, falei: meu Deus, como meus sonhos eram pequenos. Tipo assim, coisas que eu sonhava e hoje eu tô vivendo numa velocidade tão rápida. E coisa simples. Tinha um dos objetivos que eu era sorrir. Eu não sorria. Sério, Lu? Sério, eu fui ver. E eu não parei de sorrir. Eu só tinha foto de cara fechada e às vezes você tá liberando. Quando você escreve, você traz à existência aquilo que tá guardado, né? Lá na lista tinha da agência, tinha de eu ser um bom vendedor, de eu ser um expert no digital. Cara, hoje Você fala, concluí tudo. Não, foi tudo. Falta pouca coisa, né? Que tem umas coisas que são bem ousadas e a gente tá chegando. Mas escreva, né? Se das cartas para Deus, eu tô também com a iniciativa de fazer isso, né? Parar de procrastinar, porque eu comecei agora com uma agendinha, né? Onde eu tô escrevendo meu dia para organizar as coisas, e o próximo passo é tirar esses 5, 10 minutos aí da gratidão, onde eu vou escrever tudo ali sobre aquele dia, porque de fato, quando Jesus ele estava ali com a multidão e os discípulos falaram que tinham 5 pães e 2 peixes, a única coisa que Jesus fez, ele olhou para o céu e agradeceu, e depois ele serviu todo mundo. Então você ser grato, você abre portas para a abundância, você abre as portas do céu. E então escreva, aproveite essa história, aproveite tudo que está sendo falado aqui, né? Ainda não terminou, que eu tenho umas perguntas para ela. E também, nossa, eu falo assim, Lu, que é uma coisa assim que destravou muito a minha vida, assim, minha mente, foi que eu aprendi, né, além da Bíblia, que Deus nunca vai te abençoar com algo só para você. Sabe? Nunca é só sobre você. Então, assim, quando você entender isso, que eu tava conversando com uma amiga minha, falando assim, que eu abri um empreendimento e uma outra pessoa abriu o mesmo empreendimento. Falei, se você sente no coração que você deve ajudar, que você... Porque, assim, cada um tem seu talento, sabe, Lu? Se você quiser, sei lá, você quer abrir um buffet, vamos lá, Lu, vamos abrir um buffet. Porque, assim, você vai ter o seu espaço, eu tenho meu espaço, eu tenho meu atendimento, você tem seu atendimento, cada um tem seu diferencial. Eu sempre dou o exemplo de no Brás. Imagina... No Brás, que cada um do lado, assim, é loja de roupa, tênis. Não ia ter espaço para todo mundo, sabe? Então, assim, toda vez que Deus te abençoar, sempre vai ser para abençoar uma outra pessoa também. Se você ter isso, minha filha, sinto te dizer, as coisas não prosperam. Isso daí é muito verdade, né, Lu? Muito verdade mesmo. Então, toda vez que você tem algo, né, que Deus te abençoa, ou é para você falar para alguém, para você incentivar alguém, para você ensinar alguém, algum mistério ali vai acontecer. Então, não retenha isso, não guarde para você, porque a bênção não é só para você. A bênção, se Deus está te abençoando, é para você abençoar pessoas, famílias, enfim, amigos, parentes, né? E é isso que eu queria deixar. No reino todo mundo cresce. Exatamente. E vamos para as perguntas? Bora. Vai ter uma musiquinha depois. Vamos lá. E como que você lida com o medo e a dúvida? Aqui está em tempos difíceis, mas no dia a dia. Porque a gente vive um constante medo e dúvida, né? Cada desafio, cada processo, cada dificuldade, né? Como que você lida com isso? Lu, eu falo assim que hoje foi um momento assim de muito medo. Gente, né? Nossa Senhora. Eu falo que se não fosse o Lu pegando no meu pé, porque se o Lu fizesse o convite pra mim e falasse assim, não, eu não quero,
e desistisse comigo, eu falei assim, tá tudo bem, eu não ia ficar arrependida. Porque eu falo assim, acho que não era pra acontecer mesmo. Só que daí ficou o Lu, daí ficou o meu marido. Eu falei assim, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Então, assim, as coisas foram acontecendo e esse medo foi deixando de lado. E agora eu tô mais tranquila. Da pessoa que chegou aqui orando pra Deus. Falei, meu Deus, que medo que eu vou falar. Mas é muito difícil. Eu preciso de uma pessoa... Não parece, tá? Mas, assim, eu sou uma pessoa que... As pessoas precisam... ficar no meu pé pro meu medo não ser maior do que eu. Sabe assim? Deu pra entender, não? A gente precisa destravar isso aí, né? Sim, é uma coisa assim que é complicado. E eu falo até dos livros, Lu. Já chegou 2 editoras procurando pra... Não um livro exclusivo meu, mas aquele livro que é tipo 10 pessoas, enfim. E que eu achei o máximo, que eu li de uma amiga minha e eu não consegui, achando que eu não teria, tipo, que não fazia sentido minha história, que a minha história, tipo, não ia incentivar outras pessoas. Sabe assim, os pensamentos besta? É besta, sabe? Porque não faz sentido pra quem é cristão, gente. Como assim? A nossa história tem valor, sabe? Mas são os bloqueios mesmo que eu tenho que, né? Enfim. Mas é isso. É bem complicado. Eu tenho que... Essa parte, assim, eu tenho que me aprofundar mais. Porque às vezes o medo de falar mais alto do que a vontade em si, sabe? O medo, ele é a ignorância que você tem sobre você, né? Você tem medo de tudo aquilo que você desconhece. A partir do momento que você se autoconhece ou busca conhecimento daquilo que você não domina, você vai perdendo medo. Já tô perdendo medo aqui. E aí, quando você perde o medo, você vai... Às vezes a gente reclama tanto de Deus, né? Dos milagres, enfim, das oportunidades... Mas é que você não está preparado. Primeiro que o milagre, ele exige um posicionamento. Outra coisa, você fica esperando oportunidades. E na verdade as oportunidades você cria. Eu também não estava preparado para isso aqui. Hoje já está de boa, tipo... Por quê? Porque eu já sei quem eu sou. A gente não dominava as ferramentas nem nada. Apareceu a oportunidade, a gente falou, a gente vai fazer. Chegamos aqui no primeiro dia, não sabia fazer nada... querendo dar uma vergonha, né, por causa das pessoas, mas não, a gente tem um coração ensinável, a gente tem energia, e se a gente fala que vai fazer, a gente vai fazer. Então o medo é a ignorância que você tem sobre você, e a partir do momento que você sabe quem você é, esquece, é só você treinar que você vai ficar bom naquilo. E vamos embora, quando que é o livro agora? Vamos para a próxima. Vamos lá. Qual é o conselho que você daria ou que você vai dar para alguém que está começando? Começando, você fala o quê? Qual começo? Começando esse processo de mudança, esse processo disruptivo, essa virada de chave. Sim. Né? Como você falou para tantas mães ali, né? Que o seu processo de mãe, de estar sozinha, de se sentir... Pô, foi muito massa. Só voltando aqui, pessoal, rapidinho, quando você falou do ensaio, que quando você se viu na foto, você viu sua beleza. Mulherada e pessoal, vocês têm que olhar pra vocês têm que sentir orgulho de vocês mesmo. Tem gente que fala assim, outro dia uma pessoa falou assim, nossa Luiz, você só tira foto sem camiseta. Aí eu fui ver, eu falei, caraca, só tem foto sem camiseta mesmo, né? Mas não é porque, é porque eu tive o corpo tão feio durante tanto tempo que hoje eu me vejo bonito. E isso não é mal não, você tem que se achar bonito mesmo, você tem que falar, caraca, eu sou bom, eu sou bonito. Isso daqui não é arrogância, isso daqui é você autoestima, você se autoconhecer. E quando você se conhece, cara, você tem que ter orgulho de quem você se vê no espelho. E muitas das vezes as pessoas, elas vivem essa tristeza, essa depressão, essa insegurança justamente por conta disso. Porque ela vive em cima da opinião das outras pessoas e ela não vê beleza nem nela. Tem várias pessoas que entram no desafio e falam, cara, eu não consigo olhar pro espelho. Como assim? Então, qual conselho você daria? Não seria diferente se eu não falasse, né? Isso, mas assim, eu falo que toda mudança que eu tive, tanto de ser reconhecida como filha, de saber que tem um pai que me ama, que quer dar o melhor pra mim, enfim, foi quando eu aceitei de fato Jesus, né? O Luiz. Então, quando eu aceitei Cristo como meu salvador, as coisas mudaram na minha vida. Porque eu comecei a ver que, tipo, guerras tinham, sabe? Batalhas vinham, mas assim, eu tinha uma pessoa que guerreava por mim. Então, Mariana, se você ver sua conta zerada hoje, eu vou estar glorificando ao Senhor. É muito doido, né? Porque assim, já aconteceu, gente, desculpa, eu só vou fazer mais uma historinha. Já aconteceu de eu estar precisando pagar uma conta
E eu falar pra Deus, falei, Senhor, me abençoa, coloca a mão no coração de algum cliente lá pra depositar na minha conta. Só que eu, ansiosa, fiz o quê? Vou pegar a coisa emprestada pra pagar. Isso porque, assim, Deus faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, Ele usa quem Ele quiser. E isso, tipo, era à tarde. Quando foi, tipo, umas 11 horas da noite, por aí, um cliente depositou o valor que queria, tá, Lu? E Deus falou, você não quis me escutar, você não quis me esperar, você não quis acreditar que eu poderia fazer. Então, assim, diante das coisas que foram acontecendo, o conselho que eu falo pra vocês, a partir do momento que vocês aceitam o Senhor como o único Salvador, que vocês confiam e acreditam que tem uma pessoa que guerreia por vocês, tudo muda na sua vida. Então, assim, vai ter medo, vai ter medo. Eu falo assim que às vezes o medo, ele é preciso, sabe? Pra gente não ir vir com tudo e com, né, com sede ao pote, enfim. Mas também sabendo usar, né? Não deixar ele controlar a gente. Esse medo eu substituo por prudência. Sim, também. E é isso o conselho que eu falo pra vocês. Aceite Jesus como o único Salvador, que sua vida vai só pra frente e você vai começar a enxergar que tem uma pessoa que tá ali batalhando por vocês. E é isso, gente. Tá. Peraí. Qual o seu conselho para a Mariana mais jovem? Forte essa, hein? Meu Deus, meu conselho pra Mariana mais nova. Mariana mais nova passou por tanta coisa. Mas continue, você vai conseguir, nós vamos conseguir. Nossa, você me fez lembrar agora de sabe aquele vídeo lá que viralizou no Facebook, se eu não me engano, de uma menininha com o telefone na mão? E falando assim, o que você diria pra você quando era criança? E o pessoal tudo colocando coisas assim tristes. E eu lembrei disso daí. Meu Deus do céu. Mas não desista, não desanime, que você vai conseguir, você vai ter uma vida incrível, você vai ser muito feliz, você vai ser uma pessoa... Porque eu falo pra vocês, gente, ninguém imagina, né? Eu não vou falar muito, me aprofundar muito, que tem coisas que são muito íntimas e que não tem que ficar expondo, sabe, Lu? Mas eu fui uma pessoa que sempre tive muitas palavras negativas a meu respeito, de famílias, tá? Então, assim, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai... a sua empresa não vai prosperar. Tanta gente que já riu de mim, meu Deus do céu, hoje eu tô há 10 anos no Vale do Falcão, mas você não vai conseguir um marido, você não é uma boa mãe, todas as palavras negativas possíveis foi o que eu escutei. Então... Para Mariana de antes, para de agora, você conseguiu, valeu a pena acreditar em você, valeu a pena persistir. E eu falo assim que até quando Deus tem um propósito na nossa vida, Lu, até quem acha que vai atrapalhar é o que te incentiva, né? Sim. Porque assim, mesmo eu estudando tudo isso, eu colocava na minha cabeça, não, eu vou provar para essa pessoa que eu consigo. Então, assim, isso daí me dava um gatilho, me dava uma força a mais para eu conseguir procurar cliente, para eu conseguir orar mais, para eu conseguir dar o melhor para minhas filhas. E, enfim, tomara que não continue, porque é ruim perseguição toda hora. Mas é isso que eu queria falar. Não adianta. Quanto mais fundo você mergulhar, maior vai ser a pressão. Mas maiores são as recompensas. Os maiores tesouros, eles estão no profundo. Exatamente. Por isso que muita gente desiste. Você tem que aprender a suportar a pressão. Vamos embora pra gente finalizar. Quais os próximos objetivos? E a próxima é pra Lolo. Próximos objetivos? Meu livro, né? Meu livro. E eu tenho um projeto assim que eu não vou falar aqui porque, né, às vezes tem umas coisas assim, mas é para ajudar mulheres, né, que eu tô enrolando. Esse livro também seria uma forma também de estar, né, contando minha história para mais pessoas, enfim. E crescendo com o Vale do Falcão, que eu falo assim que o Vale do Falcão, eu não quero ter só aquele espaço ali, eu quero ter outros espaços, porque o meu trabalho é uma forma de realizar sonhos. Então, eu estou realizando sonhos de pessoas, então de ter conexões. Tenho muitos clientes meus que viraram amigos e de repente estão ali com a mesma conexão. Quem te inspira você a buscar os seus sonhos, seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Por exemplo, o meu pai me inspira muito, porque ele sempre foi batalhador. A minha mãe sempre foi guerreira, minha mãe sempre cuidou de mim. Quem que inspira a Lolo? Valendo. Minha mãe. Sua mãe? Sim. Por quê?
Porque ela tá sempre comigo e ela fala um monte de coisa pra mim. Ela me inspira muito. É? Sim. O que ela fala de bonito? Ah, é um monte de coisa, não vou lembrar agora, né? Mas o que fica mais no seu coração? Os conselhos que ela me dá. É? Sim. E qual que é seu maior sonho hoje? Meu maior sonho É. é Pode falar. Espera aí. É virar pastora e ir pra Disney. Pra Disney virar pastora. Amém. Amém. Fiquei surpresa agora com essa pastora. Glória a Deus. É isso aí. Minha missionária. Vamos embora pra cima. Isso aí. Lindo demais, porque no meio dessa geração que a gente está vivendo, nós precisamos de você, viu, Lorena? Forte e corajosa. Posicionada. Fala, conta rapidinho pro Lu sobre como conversar com Deus e pedir. Às vezes a coisa é pequenininha, mas você pediu e deu certo. Ah, é porque foi esses dias, né? Foi. Esses dias a gente foi tomar vacina. Eu não queria tomar vacina. Porque eu não gosto, né? Ninguém gosta de tomar vacina, né? Aí eu não queria, mas a gente teve que ir. No caminho, eu já tava me arrumando, eu tava orando pra Deus, pedindo. Eu orei bem assim: Senhor, você é o Todo-Poderoso, o que faz o cego ver, o que faz o cego enxergar, o mudo falar, o cadeirante andar, os doentes se curar e os mortos reviver. Faça que o posto esteja fechado, não quero tomar vacina. Mas se tiver aberto, tudo bem, porque eu tava pensando que faz bem pra saúde, então eu não ia, né, fechar o posto, né. Aí eu tava orando, tava colocando a mão na Bíblia lá no carro, tava orando. Aí quando a gente chegou, o posto tava fechado. No começo eu pensei que não, né? Tava aberto. Tava esperando minha mãe porque ela tava indo lá pra ver se o posto tava fechado mesmo. Aí tava fechado, ela viu com a mulher. Aí eu contei pra ela, eu agradeci a Deus. Quando eu cheguei em casa, eu orei. E eu quero dar uma dica pra vocês. Mesmo que a coisa seja boba, seja pequena, peça pra Deus que Ele realiza. E o Lu, quando ela falou isso, né, que eu falei na internet, eu falei, não é sobre o posto, né? É sobre a experiência que Deus dá das crianças. Tem, porque a gente fala assim, mas é uma criança. Não, eu falo assim que a oração de uma criança vai direto pra Deus. E eu fiquei tão feliz porque eu não sabia disso daí, né? Ela começou a chorar. Eu falei assim, oxe, Lorena, que foi? E ela começou a contar a experiência. Então, assim, é muito gratificante, porque isso aí incentiva mais eles, né? Eu falei assim, mas não fala de novo, não. Já posto. Mas ela ficou bem emocionada. E não é sobre o posto, né? Mas é sobre a pureza do coração. Olha o que ela falou. Ela orou, aí ela falou, Deus, não quero. Se for, fecha o posto. Mas eu sei que pela saúde eu preciso tomar, mas... se não for também tá de boa, eu quero isso aí, a pureza, e Deus vê a pureza do coração. E parabéns, Lolo. Isso aí, vamos embora pra cima. Forte e corajosa. O que você quer ser quando você crescer? Fora pastora. Advogado. Advogada. E filmmaker, né? Sim. Essa daí é uma internet, né, filha? Sim. Advogada, porque a tia dela é advogada, ela se inspira na tia. É, amor? Sim. É isso aí. Quero agradecer por ter vindo. Obrigada a você, Lu. Deus prospere o lar de vocês. Lorena, olha aqui pro tio. Seja forte e corajosa. Sua mãe tá aqui, ela já... Depois a gente vai conversar, destravar umas coisas, mas você, o mundo precisa de você.
O mundo precisa mais de você do que de mim e da sua mãe. A Lorena, ela vai ter que ser muito pujante. Sabe o que é pujante? Não. É uma pessoa que age com força, que age com convicção do que ela quer. Nunca se desvie dos caminhos do Senhor, que você vai longe, você vai prosperar, você vai na Disney, sabe? Você vai ter recursos para você falar assim: ai mãe, hoje eu quero ir na Disney, vem cá. Você não vai trabalhar no salão hoje não, hoje a gente vai lá para Disney. Mas você vai ter que ser muito forte e corajosa, porque você vai ser reflexo e referência para muitas pessoas. E já começa de agora, na sua escolinha. Pode falar para os seus amigos, pode falar para os amiguinhos, para as amigas. Quando eles vierem com alguma coisa que você não aprendeu em casa, você fala: não aprendi assim com Jesus. E Jesus não quer isso para você. Alguém te falou que era assim, mas não é assim. E você não precisa ser assim. Você está fazendo o que alguém te falou. Mas Jesus não falou que era assim. Mas você vai ter que ser muito forte, corajosa. E essa xícara que você tomou água, sua mãe nem tomou água, essa xícara é sua, porque todo dia que você for tomar café de manhã, você vai lembrar. E você vai falar assim: eu sou forte e corajosa. Mãe, eu sou forte e corajosa. Você vai falar todo dia. Fala 50 vezes por dia. Que você vai criar uma força. Você já é muito forte. Mas você vai ser uma criança tão iluminada, mais do que você é. E sua irmã vai ver isso. E sua irmã vai crescer junto com você. E sua mãe vai ver isso. E no dia que sua mãe quiser gritar, que ela quiser errar, ela vai ver você. Ela vai falar: não posso. Porque essa menina é muito abençoada. Então hoje o convite foi para sua mãe ver, mas eu sinto que a mensagem foi para você. E essa mensagem é uma sementinha que vai ficar lá no seu coração. Quando eu tinha a sua idade, 9 anos, tem até aqui, ó, tatuado. Foi o dia que eu me batizei. Que eu aceitei Jesus, não, que eu quis batizar. E eu lembro que eu cantei na igreja e um pastor dos Estados Unidos, eu nem sabia inglês, ele veio e na época ele falou assim, ele me deu R$50. Na época R$50 era muito dinheiro, né? Sim. E ele falou assim: Deus sempre vai te sustentar e você carrega um propósito. E por muitas das vezes eu me desviei e deixei de viver o propósito de Deus para minha vida. Mas hoje eu entendo que eu só tô aqui por causa de Deus, não tem outra explicação. Já era para estar morto, já era para estar preso, já era para estar alguma coisa. Mas você já tá vivendo isso desde o comecinho. Isso que eu falo, é tão gostoso, né, Lu? Tão gostoso. Não se perca. Se o amiguinho vir falar, você fala: ih, você tá viajando. Muitos vão falar. Mas lembre-se que você é forte e corajosa. Você fala: não, tá tudo bem, é sua opinião. E sua opinião não tem nada a ver comigo, é sobre você, não é sobre mim. Fechado? Uhum. Vai tomar café na xícara? Vou. Agradece ele. Obrigada. Vamos embora pra cima, Mari. Lu, muito obrigada, gente. Quero falar pra vocês que esse homem aqui que está na frente de vocês é uma pessoa muito conhecida. Vai ser, está sendo. Lu, eu falo assim que eu glorifico ao Senhor pela sua vida, pela sorte de ver aquele menino que acompanhava lá no sertanejo, tocando e bebendo e, né, e cheinho, agora na posição que tá. O pinguim do Batman. Assim, é muito legal quando a gente enxerga, sabe, de verdade a pessoa que tá do nosso lado e vê assim que ela batalhou, que ela conseguiu, que ela, sabe, tá sendo consistente, que não parou no meio do caminho. Eu fico muito feliz por isso. Sou muito feliz pela sua vida, que você conquiste 10.000 vezes mais, que Deus te dê dupla honra, Lu, e que você continue espalhando a mensagem do Senhor, alcançando mais vidas, né? Seja através do corpo, né? Mudando o corpo, da rotina, do correr, da natação. Porque assim, de uma forma ou outra tá mudando, né? A rotina de pessoas. Ver você nadando lá aquele dia, acho que foi no Rio de Janeiro, não foi que você estava nadando? Não, foi na represa lá. Na represa. No caminho da praia. Eu olhei, eu falei: gente, que loucão, mas assim, que loucura boa, sabe? Então tenha na sua vida, gente. O pastor falou esses dias, e muitas pessoas falam, né? Que você é a média das pessoas que você anda. Isso daí é muito real. Porque assim, se você se acomoda com pessoas que... Você falou assim, sobre pessoas que só reclamam, né? Meu, tem pessoas assim que eu tô me afastando, porque eu falei: eu não quero mais, que desespero. Então, assim, ande com pessoas que pensam pra frente, que querem o melhor, que querem crescer. E eu sou muito grata por ter o Lu no meu ciclo de amizades. E vocês vão ouvir falar muito dele ainda, viu? E eu quero te agradecer. E tamo
junto até depois do fim. Um dia eu te Amém. falei, tô junto com você, eu não sei o tanto que você tá comigo. E quando eu falo pra alguém, eu falo pras pessoas que andam comigo, todo mundo que eu vejo potencial, é muito triste quando você vê alguém que tem um potencial gigante e a pessoa para. A pessoa desiste no meio do caminho. A pessoa é fraca. E a nossa força, ela tá em Deus. E Sim. quando ela entende o propósito, esquece. Não é nem sobre nadar, né? Que nem essas loucuras assim. Cara, eu comecei correndo, já corri maratona, agora tô visando o Ironman, que é uma parada totalmente. Aí hoje é uma doideira, eu já quero pular de paraquedas. Aí vocês pensam, não tem medo, o homem é forte e corajoso. Sou, mas eu tenho medo também. Mas eu vou pular justamente para destravar, para viver novas experiências. Por quê? Coloca aí novas pessoas, novos hábitos, novos ambientes, novas experiências, novos desafios. Não tem como, você não vai parar. Você pode me cobrar, mas se você colocar isso na sua vida, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, metrifique seus dias, você vai viver algo sobrenatural, que não tem explicação não. E Exatamente. te agradecer por ter vindo, já tá o convite aí, Ricardo e Mari aqui pra contar essa Sim, história meu do Deus do açaí, céu. da praia, do... Já comenta aí, vocês querem que a gente venha? comenta aí outra coisa, já segue aqui o nosso canal, compartilha esses vídeos para mais pessoas, essas histórias que as pessoas precisam ouvir. Inspirações, né? E comenta aí também quem que você quer ver aqui no nosso programa. Estamos começando, mas já é gigante. E vambora, se prepare que você estará nos nossos eventos falando. Pode Então, deixar. treine sua oratória. Você já soltou, né? É confirmação, tá? Porque uma amiga minha me falou há um tempo atrás. Ela, Mariana, Deus manda te dizer pra você melhorar, treinar sua oratória, porque grandes coisas Deus tem pra sua vida. Eu falei, eita, nós. Já... Fui atrás? Não, porque faz quase um ano que eu escutei essa profecia na minha vida, viu? E, Eu falo assim que às vezes a bênção não chega na nossa vida, por quê? Porque a gente não faz o que... E é o seguinte, se você não fazer, Deus vai promover outra pessoa. Exatamente. Promoveu o Luiz, ó. Mas vambora. Bora. É Muito isso aí. obrigada, gente. A gente tem um ritual pra terminar. A gente vai falar, nós somos o time que não desiste, eu sou forte e corajoso. Que esse aqui é o nosso símbolo. A gente fala junto? É, A gente vou faz falar, assim? eu sou forte e corajoso. Fechou, Lô? Aham. Então vai lá. Somos o time que não Não desiste, desiste. eu sou Sou forte e corajoso. corajoso.